10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ingrid Ferreira, nutricionista, coach, trabalho com elevação de performance, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o material que nós havíamos iniciado na nossa live, né, as bases e aplicabilidades do coaching na nutrição. E nós estávamos lá todos presentes, felizes, participando, mas por alguma razão a live não quis comparecer. Então nós fizemos em torno de 40 minutinhos, né, de apresentação, de interação, porém nós tivemos que interromper, né, a nossa transmissão. E eu prometi para todos que estavam lá presentes que eu ia entregar esse material para vocês completo, do jeito que estava programado, e eu fiz até melhor. Vocês vão receber junto dessa videoaula o e-book, que também estava programado para aquela transmissão. Porém, ao final dessa videoaula, todas as perguntas que vocês fizeram nas pré-inscrições, elas estarão respondidas aqui. Eu vou procurar responder da melhor maneira possível, dentro do meu entendimento, dentro da minha experiência, e eu espero que vocês possam realmente sanar as dúvidas de vocês. Então, todas as dúvidas que foram colocadas na pré-inscrição vai entrar aqui também no final dessa videoaula, para que vocês não fiquem com dúvidas nenhuma com relação à atuação do coaching na nutrição, ok? Pelo menos as dúvidas que vocês fizeram, pelo menos as dúvidas que eu puder auxiliar. Vamos lá então? Esse material ele foi desenvolvido especificamente para uma comemoração do Dia do Nutricionista, e ele está mais focado nos nutricionistas, nos técnicos em nutrição e nos estudantes dessas duas áreas. Mas se por acaso você está recebendo esse material e você não faz parte de nenhuma dessas profissões, você não atua, né, como estudante ou como profissional já formado, se você não atua dentro da nutrição, mas por alguma razão esse material chegou nas suas mãos, seja porque algum colega nutricionista compartilhou com você, seja porque você viu em alguma rede social, enfim, não precisa se preocupar, tá? Todas as atividades que estão sendo propostas aqui, principalmente as partes reflexivas, as perguntas que são feitas, as questões interativas, você vai conseguir acompanhar, porque é de fácil assimilação, são exercícios que a gente está colocando para que você possa refletir mesmo com relação à sua vida, com relação à sua profissão. Porém, algumas coisas estão bem focadas na carreira do profissional da nutrição. Então, se você que não é dessa área tiver alguma dúvida na hora que estiver com o material em mão, quiser entrar em contato com a nossa equipe, pode ficar à vontade, pode mandar um e-mail, pode entrar no site, entrar no Fale Conosco, a gente vai estar te respondendo também com a melhor resposta que for possível para nós, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa videoaula Bases e Aplicabilidades do Coaching na Nutrição. E é um enorme prazer poder estar aqui com vocês hoje, né, apresentando a NutriCoaching Institute, falando um pouquinho sobre esse trabalho que a gente desenvolve. A equipe NutriCoach ela nasceu justamente daquele desejo ardente de querer fazer uma diferença grande na vida dos nossos clientes e de trabalhar em parceria com outros profissionais da nutrição, com outros profissionais da saúde, de forma que nós pudéssemos realmente fazer essa diferença na vida dos nossos clientes, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos familiares, na vida das pessoas que nos acompanham. Então, hoje é um prazer muito grande poder trazer esse tema de bases e aplicabilidades do coaching na nutrição e poder apresentar para alguns colegas aí de profissão um pouquinho de como nós trabalhamos aqui na empresa NutriCoach
e um pouquinho dessa carreira do coaching, como que a gente pode realmente juntar essa carreira junto à nossa nutrição para que a gente tenha resultados realmente de excelência. Então vamos lá? Então, antes mesmo de nós começarmos esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, né, gostaria de te convidar para nos acompanhar, para nos seguir nas nossas redes sociais, para que a gente possa manter esse contato, para que a gente possa manter essa troca e para que a gente possa também sanar quaisquer possíveis dúvidas futuras que surjam. Então, basta você clicar lá no seu e-book, você vai ver que tem essa parte onde estão as nossas redes, basta você clicar no Facebook, que ele vai te direcionar direto para a nossa rede, é só você curtir, seguir lá a nossa equipe. No nosso canal do YouTube, é só você clicar, se inscrever, clicar naquele botãozinho de notificações para você receber os novos vídeos conforme a gente for postando lá. Sinta-se à vontade também para sugerir temas que possam te auxiliar, que possam te impulsionar e sempre que a gente puder, a gente vai te atender, a gente vai colocando os vídeos lá, ok? No nosso site você também vai ser direcionado para que você conheça um pouco mais do nosso trabalho, no Fale Conosco, de outros programas, no Instagram também, basta você clicar que você vai ser direcionado à nossa página. E no WhatsApp você pode encontrar direto também no nosso Facebook. Tá lá toda a notificação de números, a gente deixa aqui para você também, beleza? Então vamos lá para a nossa videoaula. Bom, agora que nós já nos apresentamos um pouquinho, que você já sabe um pouquinho sobre a Ingrid, que você já sabe um pouquinho sobre a equipe NutriCoach, vamos passar aí então para a nossa parte mais reflexiva, né? E para as nossas atividades. A gente tem visto que ultimamente a nutrição ela tem assim tomado uma dimensão muito grande na sociedade. E se essas pessoas procuram saber um pouco mais da alimentação, um pouco mais sobre a sua própria nutrição saudável, né? Se elas procuram de uma forma consciente ou não, aí eu já não posso afirmar, né? Mas que elas têm buscado saber o tipo de dieta que elas precisam seguir, como fazer para ficar mais saudável, o que fazer para se sentir melhor, para ter um bem-estar mais equilibrado. Isso elas têm feito. Agora, a gente também precisa analisar o seguinte: tem tido muitas informações, muitas nas redes sociais, e tem informação sobre tudo com relação ao alimento. Dieta da moda, restrições, cardápios, low, né? Tem uma porção de coisa aí na internet. E às vezes eu fico perguntando, será que tudo que tá lá, tudo foi elaborado por um profissional devidamente habilitado a fazer isso? Será que tudo que está na internet foi produzido por um profissional com competências para aquilo, para aquela finalidade? Não sei. Realmente eu não sei. E é bastante compreensível, né? Que às vezes alguns colegas se sintam um pouco presos, um pouco amarrados. A gente tem alguns critérios a seguir. A gente também não vai sair por aí à torta e à direito escrevendo tudo o que quiser, fazendo prescrições, fazendo planejamentos. Não é isso. O foco não é esse, o objetivo não é esse e nem nós podemos fazer isso. Agora, se você fornecer a orientação de onde, como um nutricionista pode auxiliar essas pessoas, onde encontrar um profissional nutricionista, né? Como que nós atuamos, como que nós fazemos para auxiliar na parte da alimentação. Pode ser a alimentação de um indivíduo, pode ser a alimentação de um grupo, pode ser a alimentação familiar, a alimentação da criança dessa família, a alimentação do idoso. Muitas pessoas não sabem com exatidão até onde vai a extensão da nossa área, até onde nós podemos atuar, até onde nós realmente atuamos. Então, quem mais do que nós mesmos para orientarmos a população com relação a isso? É importante que a gente se posicione também nas orientações, também na questão mais prática de informações.
Se eles não nos encontram, o que eles fazem? Eles vão atrás de informações sozinhos. E muitas das vezes, as informações que eles encontram podem até ser informações boas, mas para aquele momento em que eles estavam vivendo, eles não precisavam daquela orientação, eles não precisariam daquilo que encontraram. Eles não vão saber disso. Basta dizer que é algo bom, que eles vão seguir. E quem mais poderia orientar essas pessoas da melhor maneira possível? Nós, os nutricionistas. E é importante que a gente se posicione sim nas redes sociais. É importante que as pessoas saibam que ser saudável, ter saúde, não significa simplesmente ter uma ausência de doença nas suas vidas. Muitos têm procurado o tempo todo emagrecimento, as pessoas estão com isso na cabeça, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Mas a gente precisa começar a falar para a população, a orientar a população, que não vai bastar simplesmente ela buscar um acompanhamento de emagrecimento da noite para o dia. Se ela não for orientada da melhor maneira possível, da forma mais correta possível, ela vai sim ficar magérrima, mas cheia de outras complicações. Então, quem mais importante do que nós nutricionistas para orientarmos essas pessoas com relação a isso? E não somente a saúde física. Agora eu estou falando de uma saúde mental também. A gente precisa trabalhar todo um conjunto para que essa pessoa efetivamente ela se sinta saudável. Você precisa estar equilibrado com o seu corpo, com a sua mente, com as suas atitudes. Ter saúde, ter um bem-estar, uma qualidade de vida, quando você consegue colocar tudo isso em um equilíbrio adequado, aí sim você consegue dizer que é uma pessoa mais saudável, que é uma pessoa mais feliz, que é uma pessoa mais plena. Então nós precisamos, tanto como profissionais da nutrição, quanto como profissionais da área da saúde, nós precisamos orientar as pessoas com relação a isso. Sobre escolhas alimentares mais saudáveis, sobre a importância de procurar um profissional nutricionista para trabalhar especificamente a alimentação dela, sobre a importância de ter uma equipe profissional cuidando dela, uma equipe multiprofissional cuidando dela. Então, assim, a importância, inclusive, de nós debatermos entre nós mesmos, entre a classe profissional de nutricionistas e entre a área de saúde, a importância da gente estar em contato com outros profissionais para fazer parcerias. Você precisa trabalhar com diagnóstico médico para você saber a conduta que você vai seguir, a conduta nutricional que você vai seguir. Se é um cliente específico, se é um cliente que tem alguma situação de saúde específica, onde ele precisa desse diagnóstico médico, você precisa avaliar os exames dele para saber a sua conduta nutricional. Se você tem um cliente que precisa reduzir as medidas, reduzir o peso dele, você precisa trabalhar com as pessoas que trabalham na área de atividade física. Então faça parceria com as academias, faça parceria com os educadores físicos. É importante que você tenha parceiros nutricionistas também para te ajudar. Nós não somos detentores de toda a verdade, nós não somos os donos da verdade. Então sempre vai acontecer uma situação em que você vai precisar recorrer a um colega profissional para ele te ajudar nessa conduta. Então por que a gente vai ficar se escondendo? Por que a gente não vai falar algumas orientações? Porque se nós precisamos de ajuda enquanto profissionais, se nós precisamos de parceiros para nos auxiliar em determinadas situações, por que a sociedade vai conseguir sozinha encontrar os melhores caminhos só clicando numa busca de internet? Então é importante que a gente realmente verifique uma forma, que cada um vai ter uma forma diferente, claro. Não adianta também dizer que é padrão agora todo mundo buscar as redes sociais para trabalhar, gente. Cada um tem seu perfil. Mas é importante que aqueles colegas que têm essa vontade de trabalhar orientando, que têm esse desejo de falar com as pessoas, de alcançar muitas pessoas, façam palestras,
façam orientações. Você faz uma palestra comunitária, você faz uma palestra numa empresa, por que você não pode fazer uma palestra orientativa sobre uma alimentação mais saudável também na internet? É a mesma coisa. Então vamos pensar um pouco nisso para a gente poder invadir mesmo as redes de uma forma tal que as pessoas consigam compreender quem são os profissionais adequados, quem são as pessoas adequadas para que elas procurem na hora que elas quiserem cuidar da alimentação delas. A área da saúde, né, e agora a gente fala de todos os profissionais da área de saúde, é aquela área que acompanha o ser humano desde que ele nasce até o último respiro dele de vida. Então, assim, eu costumo dizer que a gente convive com os nossos clientes na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na bonança e na escassez. Então, se a gente convive com eles durante todos os dias das nossas vidas, durante todos os dias das vidas deles, nós precisamos de fato estar ali com eles, orientá-los mais de perto. Vamos aproveitar essa parte tecnológica para que a gente utilize isso de uma forma positiva para a saúde deles e para a nossa profissão também. É uma forma de divulgação da nossa profissão também. Por que não? Agora, a gente poderia também ficar aqui mirabolando N situações, N respostas para dúvidas com relação a poder ou não atuar, poder ou não fazer isso ou aquilo usando a internet. Mas acho que já fiz um pouquinho de reflexão aqui com vocês, então vamos partir para as nossas atividades? Mais reflexões vão surgir agora, mais atividades vão surgir agora, mas eu quero que você se concentre em cada pergunta que eu vou te fazer. Agora é o momento em que você vai pegar o seu e-book, você vai pegar a parte de atividades, para que você faça junto com essa explicação que eu estou te falando, junto com as perguntas que eu estou te fazendo. Faça lá, marque o xizinho onde tiver que marcar, escreva as suas reflexões onde você tiver que escrever. Se precisar dar pausa no vídeo, pause o vídeo, reflita o tempo que for necessário e depois, se você achar que deve também, pode mandar uma mensagem pra gente, a gente vai responder. Se for necessário, a gente vai fazer um novo canal de debate na página para que a gente tenha aí esse espaço aberto, para que a gente coloque novamente essa nossa temática de hoje em pauta, ok? Então, antes mesmo de nós entrarmos no nosso tema de hoje, né, propriamente dito, a gente ainda vai passar aí por algumas reflexões antes de chegar no nosso tema e você depois vai entender o porquê que eu tô fazendo isso tudo com você, ok? Antes da gente entrar propriamente dito aí no nosso tema de hoje, eu vou fazer algumas perguntas para você responder agora, ok? Seja honesto, seja sincero com você mesmo, porque isso vai ser importante já para que você tenha uma atuação melhor, uma vida profissional melhor, uma vida pessoal melhor, mais leve, mais tranquila e mais satisfatória. Então, pergunta número 1. De 0 a 10, o quanto você ama a nutrição? O quanto você ama a sua profissão? E é aquele amor mesmo que, sabe, de 0 a 10, onde 0 você não ama, de repente só caiu de paraquedas, e 10 você ama totalmente. Seu coração fica fazendo tum-tum, só em falar assim a palavra nutrição. Fica descompassado, né? Então, de 0 a 10, o quanto você ama a nutrição? Próxima pergunta. De 0 a 10, o quanto você está animado, motivado com a sua profissão, com a sua carreira, com a sua atuação? Onde 0, você está totalmente desanimado, desmotivado. 5, tanto faz, nem muito animado, nem muito desanimado. E 10, você está totalmente motivado. De 0 a 10, qual a nota que você daria para você hoje? Tic-tac, 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 tic-tac. Bom, se você respondeu uma nota de 0 a 6, então eu gostaria que você respondesse essa próxima pergunta agora. De 0 a 10,
o quanto você está incomodado com alguma situação dentro da sua carreira ou com a sua atuação. De 0 a 10, algo tem que ser feito para mudar. De 0 a 10, qual a nota que você daria ao seu incômodo hoje? Agora que você já escreveu as questões que te incomodam, eu gostaria que você escrevesse lá no seu material de 1 a 3 coisas que mais te incomodam na sua profissão, né, na sua carreira ou na sua atuação, você como profissional, de 1 a 3 coisas que mais te incomodam. Você pode citar mais coisas, tá? Como a gente agora não tá ao vivo, você pode dar uma pausa aí no vídeo e citar tudo que te incomoda. Mas para um efeito de atividade, de exercício, 1 a 3 coisas que te incomodam, que mais te incomodam, quais seriam? E aí, depois que você fizer isso, eu gostaria que você também escrevesse o seguinte: se só dependesse de você a transformação dessas coisas que te incomodam. Se você pudesse fechar os seus olhos, não depende de mais ninguém, só depende de você. Se fosse única e exclusivamente a solução nas suas mãos, o que você faria? Cita de 1 a 3 coisas também. Você pode dar mais soluções, pode dar várias soluções se você quiser, mas cita de 1 a 3 coisas que você faria para mudar essa situação aí que te incomoda. Vamos lá? Você já respondeu de verdade todas as perguntas até agora? É importante que você faça esse exercício, tá? Mesmo que você não esteja escrevendo, mesmo que você ainda não tenha imprimido, de repente, o material e tá lá escrevendo, mas é importante que você coloque ou numa agenda ou abra o caderno de notas no seu computador. É importante que você faça esse exercício, ainda que ele seja com as respostas mentais, mas depois é importante que você passe isso para o papel. Porque amanhã ou depois vai ser legal você conferir aquilo que você é agora, né? No caso amanhã, aquilo que você era ontem, que esse ontem será hoje, e aquilo que você vai ser amanhã. Ou seja, no amanhã, aquilo que você é hoje. Confuso? É importante que você tenha anotado as suas dores, é importante que você tenha anotado as suas dificuldades, é importante que você tenha lá anotado aquilo que te incomoda. Para quando você entrar em ação e sair dessa situação, você conseguir olhar para trás e perceber o quanto passo você deu para a tua evolução. Então agora que eu acredito que você já pensou nas soluções para você sair dessa situação de incômodo dentro da tua carreira, dentro da tua atuação, responda aí a seguinte pergunta: das soluções que você deu, qual delas ou quais delas você já tem feito com muito foco, com muita motivação, com muita determinação, com muita atitude? Quais dessas soluções que você propôs para melhorar essa situação que você pensou? Quais das soluções que você deu, você mesmo já deu o primeiro passo e já começou a atuar, já começou a agir para melhorar essa situação? E de 0 a 10, o quanto você, qual a nota que você dá, né, de 0 a 10, o quanto você já fez para realmente mudar essa situação? De 0 a 10. Nesse momento você pode colocar até em percentuais, de 0 a 100%. Onde 0 você não fez nada para mudar, você não deu nada de si ainda. E 10 você está dando tudo que você pode. Todo o seu eu tá ali motivado, focado para essas mudanças. Então, de 0 a 10, o quanto você tem dado de si próprio para mudar essas situações que você mencionou que te incomodam? Quando a gente fala de transformações, de mudanças, né, é importante a gente refletir, nós, conosco mesmo, é importante que a gente perceba onde está o nosso máximo de comprometimento para essas mudanças.
E aí, quando eu te perguntei quais as soluções que você daria para mudar se somente dependesse de você, não está dependendo de mais ninguém, só de você. Eu logo na sequência te perguntei o quanto você tem dado de si. Então agora eu te pergunto o seguinte, essa nota que você colocou de o quanto você tem oferecido de você mesmo para mudanças, é a sua nota máxima? Ou você acredita que ainda pode dar mais um pouquinho de você mesmo? E essa nota que você deu te deixa satisfeito? Ou você acredita que dá para dar mais um pouquinho? Essa nota que você deu, ela representa pelo menos 1% do que você poderia dar? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Quando a gente está preparado para mudanças reais, quando a gente está preparado para as transformações reais na nossa vida, a gente se joga, a gente se lança no nosso máximo, mesmo que esse nosso máximo, em um primeiro momento, precise ser melhorado. Não importa. De repente, numa escala de 0 a 10, hoje, você só tem condições de oferecer 4. Mas esse é o seu máximo hoje. Então vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos ampliar um pouco os horizontes para que esse 4 amanhã se transforme em um 5. E vamos continuar trabalhando para que esse 5 se transforme em um 6, em um 7, em um 8 e chegue na nota máxima que você deseja chegar para você realmente conquistar as suas transformações desejadas. E é importante também a gente pensar o seguinte, nós precisamos caminhar com pessoas que elas estejam vivendo os mesmos propósitos que a gente, que elas queiram as mesmas coisas que a gente, ou pelo menos coisas muito próximas. Porque se a gente é uma pessoa que corre atrás do que quer, batalha por aquilo que quer, faz de tudo para se transformar de uma nota 4 para uma nota 8, se a gente é esse perfil de pessoas e de repente se junta com pessoas que estão no perfil de nota 1 e acha que não precisa mudar, porque ali tá tudo ótimo, maravilhoso, perfeito, é ali que ela quer ficar. Se você está sempre com pessoas assim, pessoas que vão te puxar para baixo, pessoas que vão sempre dizer que as suas ideias não vão dar certo, pessoas que nunca vão lutar com você porque elas não acreditam na sua luta, pessoas que olham para você e o tempo todo querem te paralisar. Se você ficar caminhando somente com essas pessoas, em curto e médio prazo, você vai ser uma pessoa paralisada. Você vai ser uma pessoa que vai da nota 4 para a nota 1. Ao invés de você elevar os seus potenciais, você vai acabar paralisando eles. Você vai acabar fazendo com que eles fiquem bloqueados. E você vai passar a acreditar que você não deve fazer uma determinada coisa, ou que você não deve viver uma determinada experiência, ou que você não é capaz de viver isso. Então existe uma frase muito bacana que ela fala o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Forte, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você quer ser uma pessoa que batalha mais, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer ser uma pessoa que quer chegar assim nos lugares mais altos, caminhe com pessoas que têm o mesmo pensamento de lutar, de saber mais, de adquirir conhecimento, de chegar nos lugares mais altos. Se você caminhar sempre com pipa voada, que não quer fazer transformação, que não quer chegar a lugar nenhum, em pouco tempo você será um pipa voada também. E você vai ficar bloqueado, você vai estagnar, você vai paralisar. É importante que você caminhe com pessoas que elas queiram resultados positivos, que elas queiram resultados altos, que elas queiram resultados grandes, assim como você quer. Se é que você quer. Porque quando você caminha com os iguais, um puxa o outro, um ajuda o outro. E nesse momento é que eu volto naquele assunto que a gente estava tendo, sobre a questão das parcerias. Você pode ser um profissional que tem uma competência muito boa para uma determinada área. Mas quando chega um cliente para você atender que foge um pouco da sua alçada,
Você pode ser sincero, você deve ser sincero. Em prol da saúde do seu cliente, você deve ser sincero. E fazer o quê? Parceria. Convida o outro colega seu, aquele que de repente estudou com você. Ele se especializou numa outra área. Convida ele para atender o seu cliente. Vocês vão ter um resultado muito satisfatório juntos. Mais satisfatório do que de repente você pedir para o seu cliente esperar um pouquinho, porque você vai dar uma pesquisada, você vai se aprofundar, você vai estudar. Faça isso. Estude, se aprofunde, aprenda algo novo para você ajudar os seus clientes. Mas se você quer dar um resultado mais efetivo, mais assertivo, mais rápido para aquele cliente que está ali agora com você, convide um colega seu que já sabe aquilo. Esse colega vai te ajudar com o seu cliente, ainda vai te ajudar no seu conhecimento. Ou seja, vocês dois vão estar caminhando degraus mais acima. Vocês vão subir alguns bons degraus juntos. Agora, vale ressaltar o seguinte: não é para você menosprezar aquela pessoa que de repente não está na mesma sintonia que você. Não é para você deixar de lado aquela pessoa que não está tão positivo, tão vibrante quanto você. Não é para você abandonar aquela pessoa que não tem os mesmos propósitos que os seus. A questão é você conseguir identificar até que ponto você caminhar com pessoas que estão te puxando para baixo, que estão te deixando triste, que estão te deixando desmotivado, que estão te deixando assim totalmente fora da sua direção, até que ponto vale a pena você caminhar com essas pessoas. E quando eu falo caminhar, no sentido de puxá-las para os seus projetos, no sentido de estar ali caminhando junto. Você não precisa necessariamente botar de lado a pessoa, até porque alguns relatos até de clientes que eu acompanho, eles dizem que às vezes essas pessoas que não são tão positivas assim, são pessoas da própria família, são amigos íntimos, são amigos próximos demais, é o marido, é a esposa. Então assim, como que você simplesmente vai pegar e botar essas pessoas fora da sua vida? O importante é que você se junte com pessoas que consigam te elevar, para que você faça a sua transformação e a sua transformação motive aquelas pessoas mais próximas de você, que você quer que elas também sejam positivas, que você quer que elas também sejam motivadas, que você também quer que elas sejam impactadas através das suas transformações. É importante que você se transforme, busque aquilo que você quer de uma forma verdadeira, de uma forma profunda, de uma forma ativa, para que você consiga também motivar essas pessoas que são ao seu redor. Beleza? Então, dessa conversa toda que a gente está tendo aqui, dessas reflexões todas, eu pergunto para você, o quanto você já aprendeu sobre você mesmo, sobre toda essa reflexão que a gente está tendo aqui? Essa pergunta, eu gostaria até que você mandasse aqui pra gente. Manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem no inbox lá no Face, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp. A gente gostaria de ouvir essa tua resposta. O quanto você conseguiu, através dessas reflexões que a gente está fazendo agora, o quanto você conseguiu aprender sobre você mesmo? Sobre as coisas que você tem feito, sobre as coisas que te incomodam, sobre o percentual que você está dando de você mesmo para fazer essas transformações, sobre as pessoas com quem você está caminhando, se essas pessoas estão te colocando para cima ou se são pessoas que estão te colocando para baixo, estão te derrubando, o que você precisa fazer para transformar essas situações dentro de você, o quanto você precisa agir para transformar essas situações. E dentro dessa reflexão ainda de o quanto você aprendeu, o que você aprendeu com essas reflexões, eu gostaria que você também respondesse o seguinte: além do seu aprendizado, sobre o que você aprendeu, responde pra gente o quanto desse novo aprendizado você está disposto a compartilhar com outras pessoas. Você é daquelas pessoas que compartilha as coisas boas que você vive? Você é daquelas pessoas que compartilha o seu conhecimento? Ou você é daquelas pessoas que prefere ficar quietinho e só compartilha quando dá vontade, só compartilha quando acha que deve compartilhar? Ou só compartilha as coisas ruins, né? Na hora que tá precisando de um ombro para chorar, você vai lá e compartilha.
Onde que você está aí nesse grupo de pessoas? É importante a gente saber também que não tem problema nenhum. As pessoas que não compartilham, as pessoas que são mais negativas ou menos positivas, as pessoas que não querem mudanças, problema nenhum, gente. Cada um tem uma escolha para fazer na sua vida. Algumas pessoas escolhem mudar, algumas pessoas escolhem se transformar, algumas pessoas escolhem caminhar de uma forma mais positiva, ir avante, outras pessoas preferem ficar paradas, acham que dali onde elas estão é onde elas queriam ficar mesmo e elas não querem nenhuma transformação, tá bom do jeito que tá, com as coisas boas, com as coisas não tão boas assim, mas elas querem ficar ali. Problema nenhum. Todos nós temos o direito de fazer uma escolha e cada um tem a sua. Eu gostaria que você refletisse quem é você nesse momento atual, nessa discussão, nessas reflexões. E que você trouxesse pra gente, primeiro faça essa reflexão bem interna contigo e depois traga pra gente quais os aprendizados que você teve a partir desse momento aqui que nós estivemos juntos. Ok? Vai ser muito importante pra gente a gente ouvir isso, ter esse feedback aí para que a gente saiba como que tá sendo na sua vida, como que tá sendo essa parte transformadora. No próprio e-book tem um momento lá em que a gente pede o seu feedback, clica lá e traz esse feedback pra gente. Vai ser muito importante a gente escutar, beleza? Então, pra gente finalizar com essa parte mais reflexiva, eu gostaria que você me respondesse o seguinte: de 0 a 10, o quanto você está comprometido com você mesmo a fazer essas transformações na sua vida? O quanto você se compromete de 0 a 10 a ser uma pessoa diferente, a ser um profissional diferente, a passar por uma transformação real na sua vida? De 0 a 10, o quanto você está comprometido com isso? Uma das perguntas que eu mais recebi era: o que é coaching, como trabalhar com ele e se ele pode me ajudar na minha profissão. Bom, se você percebeu, eu não comecei o nosso encontro de hoje falando diretamente sobre o que é o coach, fazendo uma definição para você. Eu comecei fazendo perguntas e reflexões para que você pudesse enxergar dentro de você coisas que te incomodam, coisas que você tem feito, o quanto você tem se colocado em um posicionamento de perceber a necessidade ou não de uma transformação e o quanto você pode contribuir para essa transformação, o quanto você já tem contribuído para essa transformação e o quanto você pretende investir em termos de comprometimento para as suas reais transformações. Isso é um pouquinho do que é o coaching. Quando a gente trabalha nos nossos consultórios com os nossos clientes, a questão do coaching, a gente trabalha justamente estas reflexões e estas observações. Claro que você pode fazer várias outras, inúmeras outras. O coaching é extremamente amplo, mas um dos critérios assim básicos que a gente costuma utilizar é: o nosso cliente ele precisa identificar a real necessidade de transformação nele. A partir daí, a gente precisa, junto com o nosso cliente, identificar o quanto ele está comprometido em fazer aquelas transformações. Tendo identificado isso, tendo identificado a situação em questão, tendo identificado o grau de comprometimento, nós vamos trabalhar junto com os nossos clientes para saber se esse grau de comprometimento, na visão dele, está satisfatório, se esse grau de comprometimento precisa ser elevado para que realmente as atividades, para que realmente as ações, elas sejam efetivas. E nós, enquanto profissionais coaches, ou seja, treinadores que vamos estar ali junto aos nossos clientes, nós vamos auxiliá-los a traçar as metas para que eles alcancem os resultados desejados. Então, quando eu te fiz várias perguntas reflexivas, era para saber de você o quanto você identifica a sua real necessidade de mudança, a sua real necessidade de transformação e o quanto você está comprometido. E se você disser para mim: Ingrid, eu identifiquei inúmeras necessidades de mudança, eu realmente vi que eu preciso transformar muitas coisas em mim,
mas eu não faço ideias de por onde eu posso começar. Entre em contato com a gente vai conversar contigo, a gente vai bater um papo com você para a gente tentar te orientar da melhor maneira possível, beleza? Assim atua o coaching, é mais ou menos assim que atua o coaching. A gente tem algumas técnicas, a gente tem algumas ferramentas, a gente desenvolve algumas habilidades como coach, algumas competências como coach, para que a gente possa realmente auxiliar os nossos clientes de uma forma eficaz e de uma forma efetiva. Não basta você simplesmente pegar uma técnica aqui, uma técnica ali, ou de repente pegar esses conceitos que eu estou te passando, ou de repente pegar exatamente as reflexões que eu te passei agora. Não basta somente você pegar isso e aplicar. Porque além disso, além de aplicar uma atividade como essa, você precisa desenvolver habilidades para que você consiga conduzir a sessão junto ao seu cliente. Muitas coisas podem acontecer no meio de uma sessão, muitas coisas podem acontecer no meio de um encontro com o seu cliente. E é importante que você esteja preparado para isso, ok? Então agora a gente vai conhecer um pouquinho das bases e das aplicabilidades, né? Conforme você queria tanto conhecer, mas espero que você já está entendendo como que o coach funciona. E se você quiser mais detalhes com relação a coaching, se você quiser mais detalhes sobre como você pode se transformar em um coach, você também pode entrar em contato com a nossa equipe. A gente trabalha diretamente com isso, a gente trabalha com treinamentos para te ajudar a se transformar em um coach certificado. E basta você entrar em contato com a gente que a gente também te orienta seu próximo passo nessa jornada e nessa linda jornada de trabalho, ok? Então vamos lá ver com a gente como que trabalha o coaching, quais são as bases e as aplicabilidades desse coaching dentro da nutrição. Bom, então vamos lá falar, né, um pouquinho sobre as bases do coaching. O que é coaching? Uma definição que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é o seguinte, que coaching é uma metodologia pautada na parceria entre o profissional coach e o seu cliente, que a gente chama de coachee. E essa metodologia ela une técnicas, habilidades, ferramentas bem estruturadas em um processo com foco nos resultados positivos. E isso pode ser aplicado em diversas áreas da vida desse cliente, ok? E pode ser, o seu cliente pode ser um indivíduo, pode ser um grupo, pode ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim. Você pode trazer essa metodologia do coaching tanto para grupos quanto para indivíduos. Então, se você percebeu, eu marquei aqui atrás para você as palavras parceria, processo e resultados. Por que eu marquei isso? Porque quando a gente fala de coaching, a gente tem que entender que essas são assim bases do coaching. O coaching, como eu falei, é uma metodologia. Ele utiliza um processo de parceria entre você e o seu cliente para alcançar os resultados desejados. Então, o que é um processo? Processo é um método, é uma técnica, é uma ação continuada. O que é a parceria? É quando há uma reunião de indivíduos que têm um objetivo, um interesse comum. O que são os resultados? É quando você tem a produção, né, de algo para acontecer e tem um proveito no final disso tudo, tem uma transformação. Isso é o coaching. O coaching é uma metodologia que utiliza um processo, ou seja, uma sucessão de mudanças, uma sucessão de uma atividade continuada, onde, junto com seu cliente, você tem uma parceria para alcançar um resultado desejado, para alcançar uma transformação. E uma das perguntas que foram feitas, né? Mais para frente eu vou responder diretamente as perguntas, mas uma das perguntas que foram feitas é como obter os resultados com coaching. Então, assim, a gente precisa entender que justamente pelo coaching ser esse processo estruturado, tem algumas técnicas, tem algumas ferramentas, a gente precisa utilizar alguns conceitos específicos ali. O coaching, ele traz esses conceitos de diversas áreas do comportamento do saber humano. E quando ele faz isso, é importante que o profissional coach tenha esse comprometimento em sempre estar aprendendo, em sempre estar se aprimorando, para que cada vez mais ele consiga compreender, para que ele possa
entender o comportamento do seu cliente e ele possa conseguir ajudar esse cliente com os resultados positivos, com resultados satisfatórios. Isso é muito importante que aconteça. E para você entender mais um pouquinho do coaching, o coaching ele visa muito, ele tem como foco o ser humano. O ser humano está ali em primeiro lugar, no topo. Nós, enquanto coaches, nós trabalhamos justamente com foco no ser humano. O que a gente quer é o melhor para o nosso cliente. O que a gente quer são os resultados, as transformações, as melhorias na vida do nosso cliente. Então, o coaching, a metodologia coaching, ela vai focar no ser humano, na excelência dos resultados, numa metodologia que é apresentada. Existem metodologias comprovadas cientificamente, porque é através dessas técnicas, através dessas comprovações que as melhorias foram sendo feitas, testes foram ocorrendo, avaliações foram ocorrendo, até que se chegasse em alguns modelos de coaching que existe hoje. Então, sim, existe uma aplicação científica nisso. E aí tem várias áreas, conforme eu falei anteriormente, desse comportamento humano. É através desses testes, é através dessas avaliações, é através dessas comprovações científicas, é através desses estudos do comportamento, do saber humano, que a gente utiliza determinada metodologia dentro da área que você está atuando. Então, o coach também foca nisso, foca nas técnicas que a gente aprende para a gente aplicar, foca nas ferramentas que a gente vai aplicar com o nosso cliente e foca nas competências e nas habilidades que o coach, o profissional coach, adquire nesse caminho para que ele possa auxiliar o seu cliente, para que ele possa aplicar. Então vamos falar um pouquinho das aplicabilidades aí do coaching dentro da nutrição. O coaching ele é bastante amplo, né? E na nutrição não vai ser diferente. Também proporciona diversos campos diferentes dentro da nutrição. Se a gente parar para pensar, a própria nutrição, a própria profissão, a própria carreira já tem diversas áreas para você atuar. Então, se você for aplicar o coaching dentro da nutrição, você pode aprender as técnicas de coaching aplicadas à nutrição, as técnicas de coaching. Nós ensinamos técnicas aplicadas dentro da saúde. Nós aplicamos técnicas que você depois vai poder aplicar na sua área de nutrição esportiva, na sua área de nutrição clínica, literalmente falando, né? Uma clínica no seu consultório, clínica dentro do hospital, do ambulatório. Você vai poder aplicar essas técnicas dentro da estética, você vai poder aplicar essas técnicas com adultos, com jovens, com crianças, com idosos. Você vai aplicar as suas técnicas dentro de cada fase da nutrição onde você for atuar. Beleza? Então, conforme já havia falado, o coaching você pode aplicar com grupos ou com indivíduos. Quando o seu cliente for no seu consultório, você vai estar atendendo ele enquanto indivíduo. Se você quiser trabalhar com grupos, você pode trabalhar com grupos, você vai montar o seu grupo e vai aplicar as técnicas de coaching para você atender esse teu grupo. Você pode trabalhar com a parte de motivação do cliente, é o que mais acaba se trabalhando, né? A maioria acaba trabalhando mais essa questão da motivação, porque muitos relatam que os clientes eles começam um acompanhamento e de repente eles dão uma parada, dão uma estagnada. Então você vai trabalhar essa parte de motivação também com o seu cliente para que ele inicie nesse processo entendendo de uma forma muito clara. É importante que quando você vai trabalhar com o seu cliente, você faça com que ele tenha um entendimento claro do processo que você está tratando com ele, das necessidades dele na saúde, do que ele quer enquanto desejo de saúde, bem-estar, de estética, qualidade de vida. Quando você consegue fazer isso, fazer com que seu cliente tenha esse entendimento bastante claro, ele passa a ficar mais motivado, ele passa a ficar mais comprometido e daí ele acaba se envolvendo um pouco mais para alcançar aqueles resultados esperados, os objetivos que ele quer de uma forma mais eficaz, mais satisfatória. Então, isso é importante. Dentro da nutrição, você também vai poder trabalhar com o envolvimento maior das equipes e de líderes, como, por exemplo, a galera que trabalha com produção.
pessoal que trabalha ali com a produção precisa estar focada nos treinamentos de equipe, precisa estar focada nos treinamentos e nas reuniões com os líderes. O pessoal que trabalha em outras áreas, mas de repente trabalha como chefe, também é um líder. Então, na verdade, você tendo a sua equipe direta profissional, você é um líder e você vai trabalhar com gerentes de unidades, você vai trabalhar com gerentes de produção, de treinamento, de planejamento. Você acaba tendo também técnicas para que você trabalhe com o envolvimento desses líderes em função de um objetivo comum, que é a questão da gestão daquela unidade onde você está lotado. Você dentro da nutrição, você também tem uma vantagem de você poder escolher o seu local, o seu período de trabalho, porque você vai fazer a sua agenda. O coach faz a própria agenda. Não existe um empregador, né, digamos assim, você tem o seu cliente, né, que está te contratando, mas você não vai ter necessariamente uma empresa te comandando, a menos que você queira trabalhar para uma empresa que trabalhe com coach, e você vai ter os horários dentro da empresa e tudo mais, mas você vai ter também o seu direito de trabalhar com os seus próprios clientes, e nesse sentido, você vai fazer o seu próprio período de trabalho, porque você vai ter uma agenda com o seu cliente direto. Se você quiser fazer sessões às 8 da manhã, às 9 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, 8 da noite, meia-noite, isso é você e o seu cliente. Vocês vão fechar o horário de trabalho. Ah, não quero trabalhar hoje. Posso não trabalhar? Tudo bem, você não vai trabalhar hoje. Ah, não quero trabalhar amanhã também. Tudo bem, você não vai trabalhar amanhã também. Você vai fazer a sua agenda. Você vai ver o quanto a sua agenda comporta e ali você vai montar a sua agenda de trabalho e o período de trabalho. Você tem a questão da vantagem financeira. O seu negócio como coach, você tem um baixo custo com a parte de manutenção. Você tem um investimento inicial no seu treinamento de coach, no seu curso para você se transformar em um coach. E depois você só precisa ter lá o seu telefone, a sua agenda para você poder agendar os seus atendimentos e para você conversar com seus clientes, né? E o seu computador, claro. Porque aí você vai sentar lá no seu computador, você pode fazer a sua sessão por Skype, você pode fazer a sua sessão por telefone, você pode fazer a sua sessão pelo Zoom, você pode fazer a sua sessão presencial, se você decidir dessa maneira, mas em termos de você fazer à distância, online, uma questão de investimento financeiro, com escritório, com aluguel ou aquisição de uma sala, né, para você, o seu escritório, ou para você contratar seus secretários e tudo mais, você até pode ter tudo isso, mas você que de repente está começando e quer começar com um investimento bem baixinho, basta você ter o seu telefone, a sua agenda e o seu computador. Ponto. E aí a gente vai colocar aqui um exemplo de aplicação, para não ficar muito solto, assim, para não ficar muito perdido. De repente você já vai chegar lá no seu consultório aplicando isso aqui, né? E aí você depois me dá esse retorno, me diz como que foi lá com o seu cliente, beleza? Eu estou trazendo aqui para você um exemplo que se chama modelagem. O que significa essa questão da modelagem? É você observar e você aprender algo novo com uma pessoa que já está fazendo aquilo bem feito. E nem necessariamente precisa ser algo novo, basta você aprender algo. De repente é algo que você já tem um conceito, de repente é alguma coisa que você já quer, mas você ainda não conseguiu chegar, alcançar aquele estado desejado, e aí a modelagem você vai observar uma pessoa que já está fazendo aquela mesma coisa e a pessoa está fazendo bem feito. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, caramba, quando eu crescer eu quero ser igualzinho? É isso. Você vai observar essas pessoas e você vai modelar o que ela está fazendo. Não é copiar. Não é fazer exatamente igual, é modelar, é você aprender o que ela fez e você colocar no seu estilo, no seu jeito e você fazer semelhante. Com as suas nuances de diferença, com os seus toques pessoais, mas é para você ter uma base de o que você vai fazer. Então, como que a gente trabalha isso daí? Primeiro, você precisa definir o seu objetivo. O que você quer?
Defina aí o que você quer. Ah, eu quero ser um profissional excepcional, eu quero ser o melhor profissional da minha cidade, eu quero ser o melhor profissional do meu país. E eu quero trabalhar também com palestra. Beleza. Quem são as pessoas que você hoje admira? Pessoas que você olha e fala, caramba, quando eu crescer eu quero ser um profissional igualzinho a você. Quem são essas pessoas? Você pode citar aí de 3 a 5 pessoas que elas são assim referências para você. Ah, Ingrid, eu quero ser igual a você. Eu quero fazer palestras, eu quero falar com bastante pessoas. Show de bola! Coloca meu nome aí na sua lista. Quem são as outras pessoas que você admira? Coloca as outras pessoas aí na lista também. Depois que você colocar essas pessoas aí na lista, você vai olhar assim, quais são as características que essas pessoas têm que eu gostaria de desenvolver? Quais são as características que essas pessoas têm em comum entre elas? Ah, quando elas falam com segurança. Ah, quando elas falam, elas conseguem transmitir o que eu preciso entender. Elas falam de uma forma clara. Quando elas falam, eu presto bastante atenção. Essas pessoas que eu admiro, elas conseguem prender a atenção da gente até o final, do início ao final. Beleza, vai colocando essas características que você consegue observar nessas pessoas que você admira. E depois você vai fazer uma lista, passa um marca-texto, faz um círculo, sublinha aquelas características que você percebe que são comuns entre elas. Essas características comuns são as características que você vai começar a modelar. São as características que, no início, talvez você até copie mesmo, faça igualzinho, que nem, passo a passo. E depois, com o tempo, conforme você for aprendendo, conforme você for tomando jeito, conforme você for tomando confiança, você vai transformando aquilo em um toque especial todo seu. Assim que funciona a modelagem. E é assim que você vai fazer com o seu cliente. Vamos dar um segundo exemplo? Vamos supor que chegue lá o seu cliente no seu consultório e você pergunta para ele, o que você quer? Quando você veio procurar os meus serviços aqui, o que você queria? E aí ele vai falar para você, poxa, eu queria me alimentar melhor. Eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero ter uma saúde alimentar melhor. E eu não consigo fazer isso porque quando eu faço compras, eu vou observando as coisas, eu acho tudo muito delicioso, eu vou comprando na minha casa também, minha esposa me acompanha, ou meu marido me acompanha, a gente acaba comprando uma porção de coisa que quando a gente olha, já está em casa na despensa. Beleza, então o que o seu cliente quer é se alimentar melhor. Show. Aí você pergunta para ele, existem pessoas próximas a você ou pessoas de repente nas redes sociais que você observa que tem um padrão de vida, que tem um estilo alimentar de vida semelhante ao que você gostaria de ter? Alguém que você gostaria assim de fazer bastante semelhante? Aí, de repente, seu cliente vai citar algum artista que ele vê toda hora postando alguma foto, alguma alimentação saudável, ou algum parente dele, ou algum colega de trabalho que ele vê que vai lá todo bonitinho, todo certinho, acompanha o nutricionista dele direitinho, e ele vai falar, poxa vida, eu queria ser assim, mas eu ainda não consegui ser. Ah, beleza, mas você quer realmente? Sim, eu quero muito porque eu preciso. Isso aqui é o seu diálogo com o seu cliente, tá? E aí, você vai pedir para ele falar o seguinte, depois que ele pegar essas de 3 a 5 pessoas que ele admira, você vai pedir para ele escrever as características que essas pessoas têm. Aí ele vai colocar lá, são pessoas focadas, são pessoas organizadas, são pessoas que têm assim uma força de vontade muito grande, são pessoas que são organizadas, né? Fazem uma lista de compra e ele vai colocar tudo lá, as características dessas pessoas. E aí você vai pedir para ele falar assim, olha, bacana, você me citou essas 3 pessoas ou essas 5 pessoas e você me disse que elas são referências para você. Você me falou que gostaria muito de ter esse comportamento como o delas. E aí você também me falou que elas têm essa característica, essa, e por aí vai a lista. Quais as características que elas têm que são bastante comuns entre elas? Sempre vai existir características comuns entre as pessoas que fazem as coisas bem feitas. Sempre vai existir. E aí,
o seu cliente vai colocar lá, vai começar a sublinhar, vai começar a circular, vai colocar um marca-texto, vai falar e você que vai anotar, vai fazer a correspondência dessas características. E aí ele vai chegar à conclusão de que as pessoas que ele admira, elas seguem um determinado padrão de comportamento para que elas consigam ter uma alimentação mais saudável. E aí você fala para o seu cliente, agora você precisa aplicar essas características em você. E aí você pode utilizar até aquela outra técnica lá, né? De você medir o comprometimento dele. E aí você pergunta, de 0 a 10, o quanto você está realmente comprometido em fazer essa modelagem funcionar na sua vida? E ele vai te dar uma nota, você vai ter ensinado para ele como ele vai seguir esse padrão da modelagem e você vai estar medindo com ele o quanto ele está comprometido em fazer isso. E o seu cliente, ele também vai perceber que ele está se comprometendo com ele mesmo. Então, é mais ou menos assim que funciona a questão da modelagem, né? De uma forma bastante simples, bastante simplório. Isso aqui dá um curso inteiro a gente ficar falando sobre modelagem, mas essa pincelada aqui já vai te ajudar bastante para que você aplique isso aí no seu consultório, tá bom? Aqui a seguir a gente fala um pouquinho sobre um pouco mais dos nossos serviços. Eu vou pedir para depois você dar uma lida com calma, conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços, do nosso trabalho e já aproveitar que eu estou aqui, né, com você. Você vai ver que vai chegar nessa imagem aqui. Dá uma clicada aqui no play para você assistir e conhecer um pouquinho mais do nosso programa Nutrindo Sucesso. E clica aqui embaixo, ó, de feedback, para que você possa encaminhar para a gente o que você achou dessa aula, para que a gente possa também te ouvir, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa estar sempre fazendo novos conteúdos aí que te ajudem a entrar em ação. Beleza? Vamos com tudo então? Então vamos prosseguir. Bom, então vamos agora às perguntas, né? Como que essas perguntas chegaram até nós? No período em que nós fizemos, né, a live, foi aberta também uma pré-inscrição, onde as pessoas que estavam se inscrevendo poderiam deixar lá também algumas dúvidas que tinham, de repente, sobre a atuação, sobre como o coach funciona em associação à nutrição. Perguntas de profissionais nutricionistas que desejam ser coaches, perguntas de profissionais que só querem conhecer um pouco mais, perguntas de profissionais coaches que querem saber um pouco mais, têm alguma dúvida na hora de atuar e decidiram nos perguntar alguma coisa. Então a gente agora vai responder a essas perguntas. Se por acaso você não conseguiu fazer a sua inscrição na época em questão e está assistindo somente o vídeo, mas quer o e-book, volto a falar, não se esqueça de baixar aqui. O link para que você baixe está aqui na descrição do vídeo, é só você baixá-lo que você vai conseguir ter esse e-book com você, ok? Então vamos lá, primeira pergunta. Como aplicar as ferramentas do coaching no consultório com pacientes que desejam ou que precisam reduzir peso? Bom, com relação a essa questão de como aplicar essas ferramentas, você, enquanto nutricionista, você precisa avaliar, né, essa real necessidade de redução, ou o quanto você vai conseguir reduzir, o quanto você vai conseguir trabalhar com esse cliente para que você consiga fazer essa redução do peso dele. Agora, como você vai aplicar as ferramentas, eu sempre gosto de trabalhar com a questão do comprometimento, né? O comprometimento do nosso cliente. Você vai fazer a sua atuação como nutricionista, você vai fazer a sua atuação como profissional coach, mas é o seu cliente que ele precisa identificar, ele precisa estar comprometido. Então, como nutricionista, você pode auxiliá-lo a identificar as necessidades de saúde para que ele realmente, efetivamente, se comprometa com você. A partir do momento em que ele está comprometido, e você sendo coach, você vai querer utilizar as ferramentas, como você perguntou, como aplicá-las, você vai fazer encontros periódicos com ele,
onde você vai aplicando as ferramentas adequadas à situação específica, que você vai analisar qual é a situação específica dele. E esse processo, conforme nós conversamos, é um processo gradual. Essas transformações vão acontecendo com ele gradativamente, conforme vocês vão traçando metas até vocês chegarem no objetivo final, ok? Outra pergunta: como conquistar cliente? E eu vou até juntar aqui, eu coloquei junto de uma pergunta que estava um pouquinho na sequência. E como é o retorno financeiro para quem trabalha como um coach? Bom, quando você faz uma entrega de um trabalho com bons resultados, quando você trabalha com algo de excelência, quando você tem um material diferenciado de excelência, automaticamente o que acontece é que os clientes que já passaram por você, eles ficam tão satisfeitos que eles começam a fazer aquela coisa do boca a boca. E o boca a boca é um dos grandes marketings que você tem. Então, esse boca a boca, ele vai fazer tanto aquele cliente que já está com você permanecer, quanto esse cliente que te ajudou no boca a boca, fez a sua divulgação para os amigos, para a família dele, ele acaba também trazendo novos clientes para você. Obviamente, você tem esse retorno financeiro. Mas você também tem a questão do seu marketing, né? O marketing mais tradicional que é feito, ou o marketing, como o pessoal agora tem trabalhado muito, o marketing digital. Você pode, se você não tiver essas habilidades, né, você pode contratar um profissional que ele vai trabalhar toda a sua parte de mídia, questão visual nas suas redes sociais, o seu cartão de visita, suas postagens, o tipo de postagem, para quem você vai direcionar essas postagens, onde estão os seus clientes, você precisa identificar isso também. Faça uma pesquisa de mercado, se você quer atender os clientes mais centralizados, qual seria um bom lugar para você colocar o seu consultório lá e você ter uma viabilidade para esses clientes potenciais chegarem até você. Então, antes mesmo de você sair colocando seu nome no mercado, existe uma pesquisa de mercado que a gente faz previamente. Isso geralmente a gente trabalha muito na questão de marketing, a gente trabalha na parte administrativa do negócio. E quando você vai abrir o seu negócio, você faz essa pesquisa, né? Você identificar quem são os seus clientes, como os seus clientes agem, o que eles precisam, o que você tem para oferecer que realmente vai auxiliá-los, que é para você, quando você lançar o seu produto, você fazer uma coisa, no caso do seu serviço, né? Você fazer uma coisa direcionada para o público-alvo que você quer atingir. Isso é importante você ter em mente quem é o seu público-alvo, o que ele precisa, para que você coloque o seu serviço em função das necessidades dele. Essa é uma grande forma de você captar os seus clientes, é você entregar exatamente aquilo que ele precisa e não necessariamente o que você quer entregar. Então, o que você tem para oferecer, se necessário, molde para que você entregue exatamente o que seu cliente precisa receber. Nesse momento é onde entra muito a questão das parcerias. De repente você é uma pessoa que está trabalhando com a parte alimentar, porém você trabalha com determinado público. Vou chutar aqui, tá? De repente você gosta de trabalhar com praticantes de atividade física, não necessariamente atletas de ponta. Você gosta de trabalhar com praticantes de atividade física. Aquele pessoal que faz uma corrida, aquele pessoal que joga futebol, o pessoal que caminha na praia, o pessoal que anda de bicicleta, que vai à academia, e você decidiu fazer uma parceria com as academias para você atender essa sua clientela. Beleza. Eventualmente, nesta academia, pode chegar alguém para você que seja um cliente potencial, mas que é atleta de ponta, participa de atividades de competição, o treinamento é hard e você de repente não está com essa habilidade para atender essa pessoa, mas você também não quer fazer feio ali no local de trabalho onde você tem, você não quer perder de repente a visibilidade naquela academia. O que você faz? Convida um colega nutricionista que trabalha com a nutrição esportiva para que ele te auxilie no atendimento desse cliente específico. Se você achar melhor, de repente, indicar esse cliente para o seu colega profissional nutricionista, indica para o seu colega, problema nenhum. Agora, se você quer crescer no conhecimento, indica para o seu colega atender, mas
conversa com o colega e pede para fazer o atendimento junto, porque aí você vai aprender um pouco mais, você vai saber aqueles pulos do gato que de repente você ainda não aprendeu e você vai ter dali para frente outros clientes nessa área de esportiva um pouco mais avançada, treinamentos mais avançados que você antes de repente não atendia, ok? Então, deixa eu recapitular para ver se eu respondi direitinho aí a pergunta das colegas. Ou dois colegas, não sei quem perguntou, né? Como conquistar o cliente e como é o retorno financeiro. Ok, então como eu havia mencionado, né? A questão do como conquistar é você fazer realmente um trabalho de excelência, fazer um trabalho diferenciado. Você vai ter essa conquista do seu cliente, sim, tanto através do boca a boca quanto através do seu marketing. E com relação ao retorno financeiro, sim, é um bom retorno, não vou mentir, não vou mentir para você não. Mas, muito além do retorno financeiro, eu vou focar bastante aqui uma coisa com vocês, tá? Eu gosto de trabalhar o coaching da seguinte maneira. Antes de enxergar o cifrão nos olhos do seu cliente, enxergue o seu cliente como uma pessoa, como um ser humano que te procurou porque ele tinha alguma situação para ser resolvida. Seja uma situação de saúde, né? Eu tenho clientes que me procuram tanto como nutricionista, para cuidar da parte da saúde, quanto me procuram como coach mesmo para elevação de performance. Então eles estão procurando se organizar um pouco melhor, são pessoas que às vezes estão extremamente desmotivadas e elas querem encontrar uma motivação. São pessoas que às vezes, palavras dos clientes, tá? Se sentem totalmente perdidos com relação às ideias que tem na cabeça, e tem muitas ideias, outros não têm ideia nenhuma. E tá fazendo muita atividade ao mesmo tempo, e tá querendo se organizar melhor, tá querendo se focar um pouco melhor, e eles me procuram para isso. Tem outros que chegam com aquela situação de, poxa, me disseram um dia que eu não seria ninguém, eu não iria poder conquistar, o que eu faço? Então, assim, existem várias maneiras de você trabalhar com coaching. O coaching, ele realmente é muito amplo. O seu retorno financeiro, ele vai vir através do momento em que você está entregando resultado, através do momento em que você realmente está atuando como um profissional diferenciado na vida daquele seu cliente. Então, assim, existe retorno financeiro? Sim. Você faz um belo investimento também, mas o retorno financeiro existe sim, existe de verdade. Como lidar com a família do cliente no processo? Uma das grandes assim reclamações que os clientes fazem com essa questão de família, de amigos, né, da vida mesmo, amigos de infância, com colegas de trabalho, é quando a gente às vezes, enquanto nutricionista, faz uma prescrição dietética e aquela pessoa fala assim, poxa, mas quando eu chego em casa, o meu marido já comprou uma porção de besteira que eu pedi para não comprar, mas ele foi lá e comprou. Ou a minha esposa comprou. Ou eu levo, às vezes, tudo aquilo bonitinho que a senhora pediu para eu levar, mas o meu colega lá no local de trabalho fica me oferecendo o tempo todo uma porção de outras coisas e fica me oferecendo ir para os rodízios, ir para as pizzarias. O que eu faço? Eu gosto sempre de retornar à questão do comprometimento com aquela pessoa, tá? E aí a gente trabalha algumas técnicas com eles, tanto a questão da motivação, quanto do comprometimento, quanto a questão da própria PNL, que se chama Programação Neurolinguística. Ele precisa compreender o quanto aquilo vai ser importante para ele. Ele precisa identificar o quanto essas transformações na vida dele será importante. A partir do momento em que a gente consegue, junto com o nosso cliente, chegar a esse senso, né, de que isso é importante e isso realmente é o que ele quer, imediatamente, né, ele adere ao seu atendimento, ele adere àquilo que você está propondo para ele, ok? Ele mesmo, muitas das vezes, sugere muitas coisas, porque ele identificou a real necessidade dele fazer essas transformações. Então, com relação a como você lidar com a família, com os amigos, colegas de trabalho e tudo mais, você precisa primeiro buscar no seu cliente se ele realmente quer. Porque quando a pessoa realmente quer alguma coisa, não existe quem tire do foco. E aí você vai precisar, de repente, trabalhar um pouco mais essa questão do foco, do direcionamento dele, em relação àquilo que ele quer. Se ele realmente quer, de verdade, ele chega lá. Se ele quer, mas não quer tanto assim,
aí vai ser fácil ele culpar a família, vai ser fácil ele culpar os amigos, vai ser fácil ele culpar o trabalho, vai ser fácil ele culpar o tempo, vai ser fácil ele culpar qualquer coisa. Então, é importante a gente trabalhar essa questão do comprometimento e é importante a gente trabalhar a questão da identificação da necessidade real de transformação, beleza? O nutricionista habilitado em coaching prescreve um plano alimentar? Vamos lá. São profissões diferentes, ok? Para quem é nutricionista e para quem é coach, né? São duas coisas diferentes. O coach puro, simplesmente coach, ele vai tratar as questões de melhorias, ele vai tratar dos resultados, ele vai tratar de motivação. Ele pode falar de qualidade de vida? Ele pode falar de qualidade de vida dentro daquilo proposto, dentro dos encontros, dentro das sessões que ele tem com o cliente dele. Mas ele não vai fazer nenhuma prescrição alimentar, ok? É uma questão ética do coach, não é da alçada dele fazer isso. Ah, mas eu sou nutricionista, então eu posso? Continua sendo duas profissões diferentes. Mas se você é nutricionista, você até pode fazer essa prescrição, você até pode montar esse plano alimentar. Mas você precisa, no seu contrato com o seu cliente, você precisa deixar muito claro para ele que você está atuando como um NutriCoach. Você está trabalhando com ele tanto como nutricionista, como quanto coaching. Então você vai fazer esse acerto com ele. Porém, é legal que na hora que você estiver fazendo uma sessão de coaching com ele, ainda que você esteja falando sobre o coaching alimentar, é importante que você faça o coaching com ele. Ou seja, as identificações do que ele está se alimentando, as identificações de hábitos que de repente ele está tendo, que não são tão saudáveis, não são tão bons assim para o objetivo final dele. Trata as questões focadas ao coaching, as técnicas do coaching. No momento exato em que você tiver que, bom, agora você encerrou a parte do coaching, ok, vamos passar então para o seu planejamento alimentar. Você vai fazer o plano alimentar como nutricionista, ok? O que acontece é que você tem que deixar isso muito claro com o seu cliente, você tem que colocar uma linha separando as suas duas atuações, que é para também não ter confusão na hora de você mesmo aplicar essa sessão junto ao seu cliente. Ele precisa entender que na hora que você está trabalhando a parte coaching com ele, você está sendo coach. Não é para ele ficar te perguntando dúvidas alimentares ali, a menos, né, salvo exceções, que realmente seja foco do seu atendimento em coaching. Beleza? O que fazer quando a pessoa desiste? Olha, quando a pessoa desiste mesmo, ela fala não quero, acabou, não tem muito o que você fazer, né? A minha opinião. Minha opinião. Agora, essa pergunta aqui também, eu fiquei um pouco na dúvida quando ela chegou, porque a minha dúvida é o seguinte: você quer saber o que fazer para a pessoa não desistir, ou você quer saber o que fazer para a pessoa retornar, ou você está na dúvida de se, entre aspas, a culpa é sua ou não por a pessoa ter desistido? Eu fiquei na dúvida da pergunta, né? Na minha cabeça ela trouxe várias possibilidades de resposta. Então, vou tentar responder da melhor maneira possível. Quem fez a pergunta, se não ficar satisfeito, depois me procura, pode mandar um zap, pode mandar um e-mail, a equipe vai passar para mim. Se eu mesma ler, eu respondo na hora, enfim. Se a pessoa decide que ela não quer, ponto. Agora, você pode, se você tem os contatos desse seu cliente, se você tem esse convívio com ele, você pode buscar contato com ele. Você pode mandar algumas mensagens-chave para que ele retorne para você. Você pode desenvolver um trabalho diferenciado e oferecer para ele novamente. De repente, na primeira vez, você estava oferecendo alguma coisa que não foi tão interessante para ele, ou ele não estava no momento dele. Você pode oferecer novamente e, de repente, agora ele vai gostar, ele vai aceitar, ele vai ceder, ele vai lá te procurar, ok? Agora, se a pergunta foi focada naquela coisa de meu cliente desistiu, eu tenho culpa, eu vou pular, eu vou me jogar, eu vou cortar os pulsos, não precisa, tá? Não precisa. Existem muitas razões também
para um cliente ou outro, de repente não está lá contigo. Lembra do papo que eu falei? Que quando você vai atender uma determinada clientela, é importante que você esteja pronto para aquilo, que você esteja sempre se aprofundando naquele assunto. É importante que você conheça o seu cliente. De repente chegou alguém para você, para uma atividade que você não estava oferecendo naquele momento, um serviço que você não estava oferecendo naquele momento. O que você pode aprender com isso? Você pode aprender que ou você trabalha com outros parceiros, ou você se aprofunda um pouco mais, ou você entrega exatamente aquilo que aquele nicho de cliente está buscando, está querendo de você, tá? Mas assim, se a questão for a culpa, deixa passar, tá? Não fica preso com essa questão da culpa. Não, deixa passar. Apenas pense, faça uma reflexão com relação ao que você está entregando, se é algo que realmente alcançou os clientes que você está focando. Se você achar que não está tão focado assim, aprimore os seus serviços, aprimore o seu contato com os seus clientes, busque sempre os melhoramentos. É sempre importante que a gente esteja fazendo melhorias constantes, porque a gente melhorando, a gente melhora para nós mesmos e a gente melhora para os nossos clientes. Então, assim, se ele desistiu porque foi uma questão dele mesmo querer, né, não estava no momento, existe isso também, as pessoas às vezes não estão no momento, tá? Mas culpa jamais, ok? Não coloque isso na sua cabeça se for o caso. Com coaching, eu tenho condições de crescer profissionalmente? Totalmente, tá? E eu vou só frisar uma coisa com bastante honestidade agora, tá? Falar assim de uma forma bem aberta. O coaching, ele é um novo aprendizado. O coaching, ele é um novo caminho. O coaching, ele é um conhecimento a mais que você tem. É um diferencial que você está dando na sua carreira. Agora, se você está procurando o coaching para fazer dele tipo uma tábua de salvação, porque você ouviu alguém dizer que o coaching faz milagres, você ouviu alguém dizer que o coaching vai te deixar cheio da grana, não vai por esse caminho, tá? Não vai mesmo por esse caminho. Tô falando de coração com você. Ele realmente transforma? Transforma. Se você se permitir, ele vai te transformar, sim. E não é porque ele é milagroso, não é porque faz milagre. Até parece mesmo milagre, porque muitas pessoas elas saem transformadas de um encontro. Basta um encontro para às vezes os meus clientes falarem: nossa, eu estou me sentindo totalmente mudado. Nossa, eu não quero mais largar você. Nossa, esse coach realmente faz milagres. As pessoas às vezes usam esse termo, sim, mas é uma questão de você, enquanto coach, foi como eu falei anteriormente. As habilidades e as competências que a gente vai desenvolvendo, a gente vai adquirindo quando a gente vai estudando e se aprofundando nesse tema, essas habilidades é que trazem pra gente a competência necessária para a gente identificar aquilo que o nosso cliente precisa quase que de imediato. Então, às vezes, os clientes chegam pra gente e quando ele começa a fazer o relato dele de por que ele está nos procurando, quando você está mais capacitado naquilo, quando você já está mais hábil naquilo, você já consegue pescar assim qual é a questão. E automaticamente na sua cabeça passa um filme de como que você vai trabalhar com aquele cliente. Ah, eu vou usar a ferramenta A, eu vou usar a técnica B, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Automaticamente isso passa na sua cabeça. Aí é um momento que, como profissional coach, a gente precisa estruturar isso na nossa cabeça e depois fazer a parceria com o nosso cliente. Conforme eu falei, o processo de coaching não é você sozinho, profissional, ditando o que o seu cliente tem que fazer. Você não manda seu cliente fazer nada. Você não dá a direção, não em 100% para ele, mas você faz uma parceria com seu cliente para que ele consiga chegar onde ele quer e você vai fazendo ali aquele papel de dar a mão para ele cada vez que você perceber que ele está caindo. Então, assim, essa é uma das funções, uma das várias funções do coaching, beleza?
Então, só respondendo, existe a possibilidade do meu crescimento profissional? Sim, totalmente. Próxima pergunta. Como aplicar o coaching na prática infantil? Bom, tudo que eu respondi aqui com relação a como você aplicar o coaching, você também vai colocar na prática infantil. Só que na hora que você vai aplicar o coaching na prática infantil, você tem algumas metodologias mais infantis. Então, se você já é um profissional que trabalha com crianças, você tem algumas metodologias suas já desenvolvidas para o público infantil, ok? Lembrando que quando a gente trabalha com crianças, é importante que os responsáveis estejam ali, né? Você vai trabalhar a criança, mas você também tem que fazer as devidas orientações para o responsável daquela criança, ok? Qual a formação é necessária? Bom, para você trabalhar com o coach, você precisa ser coach, você precisa fazer um curso, uma formação de coach, ok? Depois, quem fez essa pergunta, manda uma mensagem para a nossa equipe, pode me mandar um zap ou pode mandar um e-mail para a equipe, a gente vai entrar, né? Vocês entram em contato que a gente vai responder isso tudo bonitinho com vocês. Nós trabalhamos com formação de coach, então a gente tem algumas turmas aí acontecendo, a gente pode responder isso para vocês, beleza? Como colocar em prática a questão de trabalhar a mente do paciente de emagrecimento? Bom, quando você está falando especificamente de emagrecimento, você precisa, aqui no caso eu quero acreditar, né, como colocou a questão de trabalhar a mente, eu vou acreditar que essa pergunta está falando de uma pessoa que realmente precisa desse emagrecimento para uma questão de saúde e ela horas faz o acompanhamento legal, horas ela dá uma escorregadinha e fica naquela coisa, hora acompanha, hora não acompanha. Nesse caso, você tem algumas técnicas sim, geralmente a gente acaba trabalhando muito essa questão da programação mental, que é para que essa pessoa ela consiga identificar alguns gatilhos dentro dela, que são gatilhos que são acionados em determinados momentos. Por exemplo, ela acabou de almoçar e ela tem aquela coisa louca que ela quer comer um doce. Você vai conseguir junto com ela identificar em que momento ela sentiu aquele desejo, o porquê ela sentiu aquele desejo. Algumas pessoas, elas quando ficam muito chateadas, muito irritadas, elas começam a comer, né? Então, assim, você acaba identificando que o ponto desse início, que desenvolve essa questão do comer excessivamente, acaba sendo essa questão do estresse. O coach ele vai trabalhar em cima dessa questão do estresse. Como fazer a redução desse momento de estresse? Uma pessoa que às vezes ela fala para você, tem alguns clientes que eles falam isso, que eles querem parar de fumar porque eles identificam que isso não é legal para eles. Mas eles não sabem exatamente em que momento eles estão fumando. Alguns já falaram, inclusive, que já enjoaram, mas em algum momento ele está lá fumando. Quando ele percebe, já está com o cigarro na boca. A gente vai identificar com eles o que levou eles a colocar aquele cigarro então na boca. Tá enjoado, sabe que quer parar. O que está te levando então a fazer isso? É algo que já foi programado na sua mente? É alguma situação específica que está acontecendo e quando você percebe já foi? De repente ficou irritado com alguma coisa, de repente ficou estressado com alguma coisa. Pode ser uma questão social, pelo simples fato de estar ali reunido com colegas que estão fumando junto com ele, ele pega e fuma também. O que desencadeou esse desejo ou esse ato de fumar? A gente vai trabalhar em cima disso para fazer uma reprogramação para que ele, sendo o desejo dele, ele pare de fumar, ok? Quais as estratégias para convencer que a mudança é preciso? Olha, a questão do convencer, a palavra convencer, eu gosto sempre de trabalhar aquela coisa do entendimento, né? Porque você pode convencer uma pessoa, você pode. Você tem alguns gatilhos, né? As pessoas chamam até de gatilhos mentais. Você tem algumas estratégias de persuasão que você pode convencer as pessoas a fazerem determinadas coisas. Mas quando você está falando de saúde, quando você está falando de uma estratégia, de uma meta, de repente, com relação à saúde da pessoa, se você convence ela de uma forma que só é positiva para você, profissional, ou seja, de repente o cifrão dos olhinhos, em curto, médio prazo, essa pessoa vai parar o acompanhamento.
Então é importante você ter essas estratégias aí de poder de convencimento, de persuasão, dos gatilhos, é importante. Mas muito mais importante do que ter e saber aplicar é você aplicar no momento certo, para que seja algo positivo para o seu cliente, ok? Então, assim, vou frisar também isso bastante aqui. Cabe utilizar a persuasão? Cabe. Cabe utilizar essas técnicas para você convencer o seu cliente? Cabe. Desde que você as utilize de uma forma que seja positiva para o seu cliente. É aquela coisa de todo mundo ganha. Seu cliente ganha porque ele vai ter mais saúde trabalhando com você. Seu cliente ganha porque ele vai ter mais resultados trabalhando com você. Você ganha porque você está com um cliente novo. Mas é importante que todos ganhem, ok? Nada de ficar utilizando essas técnicas para você ganhar sozinho. Por favor, isso é antiético e isso é muito desrespeitoso, ok? Nada de lavagem cerebral com seu cliente. Mas sim, é possível você usar essas técnicas para que você leve o seu cliente a entender que ele realmente precisa daquela mudança. E aí você vai identificar quando você alcançar esse convencimento, porque é quando o seu cliente passa a ser uma pessoa comprometida com aquilo que você está desempenhando, aquele trabalho que você está desempenhando junto a ele, beleza? No coach de emagrecimento, como montar grupos? Bom, eu vou mudar um pouquinho essa pergunta, tá? Eu gosto de trabalhar com grupos, ponto. Não necessariamente emagrecimento. Eu trabalho com grupos de saúde, eu trabalho com grupos de performance, eu trabalho com grupos de pessoas que estão buscando se encontrar, eu trabalho com grupos de pessoas que elas querem se organizar, eu trabalho com grupos de pessoas que são extremamente tímidas e estão querendo liberar a timidez para atuar, para fazer uma palestra, para falar em público. Então, assim, eu trabalho com grupos. Então, quando a gente fala em fazer um grupo especificamente de emagrecimento, eu não sei qual seria o seu foco, tá? Que perguntou sobre como montar grupos de emagrecimento. Eu não sei se o seu foco são pessoas com a questão estética. Eu não sei se o teu foco são pessoas que precisam por questões de saúde. E quando eu falo questão de saúde, de repente uma pessoa que vai passar por uma bariátrica e ela realmente precisa reduzir o peso. Eu não sei se o seu grupo de emagrecimento que você está falando, qual seria o seu foco de trabalho ali. Agora, vou fazer então um geralzão da resposta, tá? Partindo do princípio, outros colegas que já me perguntaram sobre isso fora aqui da palestra. Meu modo de enxergar, tá bom, galera? Cada um tem o seu. O meu é o seguinte: se você está focando em trabalhar com um grupo onde você vai visar essa questão de redução de peso, eu acredito que seja muito importante você fazer também uma divisão na hora de você formar o seu grupo. Divisão em que sentido? Você pode fazer uma chamada de emagrecimento e de repente você vai querer trabalhar somente como coach. Você é nutricionista, você sabe quais são as orientações que você vai dar, você sabe quais são as dicas que você vai ofertar, mas você quer trabalhar especificamente como coach. À distância, trabalhar pelo seu computador, trabalhar da sua casa. E aí, quando você monta um grupo, né, de emagrecimento, que foi a pergunta, você pode ter pessoas ali que tenham algumas doenças associadas, que não seja somente o emagrecimento. E aí eu pergunto para você, até que ponto você vai fazer essa pessoa emagrecer sem olhar as outras doenças associadas que talvez ela possa ter? Então eu gosto de quando as pessoas me perguntam, né, quando os colegas nutricionistas me perguntam, eu gosto de passar para eles o seguinte: monte o seu grupo, mas faça uma espécie de ficha pré-cadastramento, onde nessa ficha você vai buscar uma anamnese inicial, você vai buscar saber se a pessoa pratica alguma atividade, se a pessoa tem algum histórico de doenças, se a pessoa já fez alguma cirurgia. Procure minimizar os riscos para esse seu cliente o máximo que você puder. O máximo, tá? Porque como coach, propriamente dito, somente coach, o seu foco vai ser ajudar o seu cliente a emagrecer. Ponto.
como profissional de saúde, o seu foco precisa ser mais amplo. Além de ajudar o seu cliente a emagrecer, você precisa ajudá-lo a emagrecer com saúde. Então você tem uma responsabilidade dupla nesse sentido. Então quando eu falei que eu ia trocar a pergunta, ia falar grupos, é porque quando a gente trabalha com grupos, de uma forma geral, você precisa conhecer o nicho, ou seja, o grupo que você quer trabalhar, as necessidades deles, os prós e os contras de você conseguir trabalhar com esse grupo. Se você quer trabalhar com encontros presenciais ou não, se você quer trabalhar com parceiros, né? De repente você quer trabalhar com psicólogos, de repente você quer trabalhar com educadores físicos, de repente você quer trabalhar com médico, de repente você quer trabalhar com outros nutricionistas ali juntos. Então, tudo isso você vai levar em conta na hora de você montar o seu grupo. Quanto mais diversificado o seu corpo de profissionais que estiver trabalhando no seu grupo, você vai conseguir ampliar um pouco mais, claro, o seu grupo. Então, vamos lá. Você quer fazer esse especificamente aqui de emagrecimento. E aí, o que eu falei para você? Para você visualizar se as pessoas que estão fazendo a inscrição no seu processo, né, de grupo, se elas têm alguma situação que você precisa ficar de olho. Se você está fazendo sozinho, dependendo da situação, né, daquele cliente em si, talvez você vai ficar naquela situação de ter que dar uma atenção especial. Se você tem um corpo multiprofissional no seu grupo de emagrecimento, aí você consegue ampliar um pouco mais. Por quê? Se essa pessoa precisar de cuidados médicos, você tem um parceiro médico que está ali trabalhando no seu grupo. Se essa pessoa, de repente, precisar de um acompanhamento mais psicológico, realmente precisar da psicologia, você tem um psicólogo ali para trabalhar no seu grupo. Se essa pessoa está precisando fazer alguma atividade física, você tem o personal ali para poder auxiliar nesse grupo. Então, tudo isso você precisa levar em consideração na hora de você montar o seu grupo. Mas você quer fazer sozinho? Busque quais são as suas competências, quais são as suas habilidades, qual é o grupo que você gosta de trabalhar, o nicho que você tem mais afinidade para trabalhar, e depois você começa a escrever qual é o grupo que você efetivamente qual é o nicho que você efetivamente vai convocar para trabalhar com você, ok? Para participar do seu programa, perdão, ok? Qual o design da sala? Bacana essa pergunta, né? O coach, ele trabalha com design bem simples, né? Basta você fazer o investimento do seu curso inicial, da sua formação de coach, e depois que passa disso, você precisa de um computador e de um telefone. Ó, que simples. E aí eu já vou responder uma outra pergunta que fizeram, porque nestes últimos anos, no Brasil, todos vêm falando sobre o coaching. Além de ser, né, uma metodologia que auxilia nos resultados, né, nos resultados mais eficazes e rápidos, até relativamente rápidos, é um investimento que você faz, onde você tem um retorno financeiro, também já foi respondido isso. E para quem realmente investe nessa profissão, para quem realmente investe em aprender cada vez mais e não somente fazer um curso para dizer que tem um título, né? Para quem realmente investe nisso, cai de cabeça, conversa com pessoas mais experientes, sabe aquela coisa de você ser a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Quando você está em contato com essas pessoas que também estão, assim como você, trabalhando as melhorias contínuas, os resultados positivos, os resultados eficazes, você acaba tendo o saldo final extremamente positivo com o coaching. Então as pessoas talvez venham falando muito disso por essa questão. Além desse saldo positivo, que muitas das vezes é bastante imediato, bastante rápido, também tem a questão de você não ter custos muito elevados após a sua formação. Você acaba precisando de um telefone para as pessoas entrarem em contato com você, e que hoje em dia muitos usam o próprio WhatsApp. Então você pode atender pessoas que estão em outros países, elas se comunicam com você através do seu e-mail, através do seu WhatsApp e o seu computador para você fazer os seus atendimentos.
E o coach, ele pode trabalhar à distância, ele pode trabalhar com uma sessão pelo Skype, por exemplo, ele pode trabalhar com uma sessão pelo Zoom, ele pode trabalhar com uma sessão via telefone, você pega e telefona para o seu cliente, você pega e trabalha com o seu próprio WhatsApp. Então, assim, é um baixo custo depois que você fez o seu primeiro grande investimento, que é a formação propriamente dita. Dali para frente, você passa a ter um investimento bem baixinho. E claro, como eu falei, a questão das melhorias, que é sempre importante você estar em contato com outros profissionais, é sempre importante você buscar mais conhecimentos, ler livros, né? Estar com profissionais que já estejam no mercado, para você ver como que eles atuam, para você ver os resultados deles, para você acompanhar mesmo o trabalho deles. Isso é importante de se fazer. Se você realmente quer trabalhar com o coaching, é importante que você coloque já na sua cabeça, desde já, que você vai buscar as melhorias para você enquanto profissional. Porque sempre vai ter alguma coisa para você aprender. Sempre vai ter algo novo. A gente está falando de comportamento humano, a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de você tratar a vida de uma outra pessoa. A partir do momento em que você tem essa responsabilidade, e para a maioria de nós aqui, uma responsabilidade dupla, já que você é nutricionista, técnico em nutrição, estudante de nutrição, o pessoal da farmácia, técnico em enfermagem, eu vi que tinha alguns ali no grupo. Se você já é da área de saúde, você tem um compromisso duplo de cuidar desse cliente como profissional de saúde e cuidar desse cliente como profissional coach. Então, bote na sua cabeça que você vai sair de uma formação, mas você também vai sempre aprimorar. O que nós fazemos aqui com os nossos alunos da formação? A gente, além da formação, dentro da própria formação, a gente já faz um acompanhamento contínuo em cima deles, para que eles comecem a atuar e a gente vai junto com eles, fazendo uma mentoria para ver como eles estão se saindo. Depois disso, e se eles decidirem, eles podem fazer alguns cursos com a gente. Então vocês podem ver depois no site, a gente tem o Professional Power, tem algumas fotos lá dele, que é onde a gente trabalha algumas técnicas mais focadas no coaching. A gente estendeu, inclusive, o formato do Professional Power para que a gente pudesse também atender a esses nossos novos coaches. A gente tem o próprio Nutrindo Sucesso, que é um programa focado mais para organização, para motivação. Algumas pessoas que estão assim mega perdidas, sem saber para onde ir, por onde começar. A gente tem o programa Nutrindo Sucesso. Então tem uma série de atividades que você pode fazer com a gente e com outros profissionais também que atuam, para que você tenha melhorias contínuas. Entende? Então, assim, isso é importante. Isso eu vou frisar sempre. Sempre, sempre, sempre. Os nossos alunos aqui vão escutar sempre isso. Não basta simplesmente você sentar numa sala de aula e aprender. Não basta simplesmente você sentar no seu computador, se você estiver fazendo um curso à distância, sentar lá e pegar a teoria. Você tem que pegar essa teoria e colocar em prática. A prática sem a teoria deixa você perdido, deixa você solto, porque você não sabe de onde saiu aquilo para você começar a praticar. E no oposto, a teoria sem a prática, você não coloca em ação aquilo que aprendeu. Então tem que andar junto, teoria e prática tem que andar junto, ok? Isso é importante. Então assim, hoje, falando um pouquinho mais sobre a minha atuação, voltando nesse assunto aí, eu fiz várias formações. Eu fiz uma, passei para outra. Quando eu terminei, apliquei, aprendi, passei para outra. Então eu já fiz o coaching. Algumas pessoas chamam de coaching tradicional, né? Fiz o curso de coaching. Busquei o business coaching, que é o coaching de negócios. Então é a estruturação de montagem de um planejamento de negócio, que é como você fazer essa estruturação, como você auxiliar o seu cliente a estruturar a empresa dele. Busquei o Health Coach, que é o coach de saúde. Busquei o Canvas Coaching. Então, assim, eu ainda estudo. Até hoje eu ainda estudo. Não dá pra parar, gente. Não dá pra parar. E de coração, eu espero ter podido sanar muitas das suas dúvidas. Espero que a gente tenha conseguido fazer muitas boas reflexões. E desejo que você esteja com a gente
nos acompanhando nas nossas redes sociais, solicitando novos temas para que a gente possa fazer novos debates como esse. E desejo que muito em breve a gente possa estar junto em novos encontros de crescimento e de grandes aprendizados, ok? Bora com a gente? Bora pra action? Beijo, beijo!